Para a Consciência Krishna, temos um outro programa que vai ser no nosso templo, tá? E depois, conforme o tempo, a gente vai passando mais instruções. Vocês espero que gostem, fiquem à vontade. A gente vai ter a cerimônia e depois vai ter uma bexiga que é o banho, tá? Com alguns dirigentes vai dar banho na deidade de Krishna, que é essa que está aqui. É uma coisa milenar também que é feita na Índia, todo o nascimento de Krishna, o aparecimento de Krishna, eles fazem isso. Bom, muito obrigado, espero que vocês gostem. Sarasaravi Vanshipata Tatastika Dakshan Vinu Swanai Gopi Gopinata Shriyestuna Swaha Tatakancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Suti Devi Pranamami Hari Priye Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Swaha Swaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Swaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Swaha Swaha Dito que todo aquele